Fala galera, História em Pauta número 45 e dessa vez numa nova rádio, na rádio Voz do Morro. Dessa vez falando sobre tenentismo. Só lembrando, quem gostou do vídeo clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Então caracteriza para nós aí a República Velha. Será que a República Velha ela pode ser comparada ao regime de 64? Acredito que sim e não. Sim, porque foi um regime autoritário, que foi antiliberal, com alguns elementos de anticomunismo, porém há a diferença de que a ditadura de 64 foi burguesa, enquanto a ditadura da República Velha politicamente foi igual, mas a classe que dominava era a oligarquia, eram os latifundiários. Então desenha para nós, tu que foi o cara responsável por trazer esse tema, foi o que mais estudou, inclusive escreveu textos a respeito. Insere para nós aí o contexto dessa época. Foi um contexto bem turbulento. Com certeza, mas antes eu quero fazer uma introdução explicando que aquele grande intelectual, Leôncio Basbal, estava correto. É um intelectual que é pouco às vezes estudado. Tem uma grande importância para a historiografia americanista. É verdade. A ideia central dele para entender a história do Brasil vale para hoje como vale para o período da República Velha, para entender o movimento tenentista e a coluna Prestes. E qual é a ideia dele? De que o nosso modo de produção é trial. É feudal, escravista e capitalista. Por quê? Porque a nossa mentalidade ainda é escravista. Nós temos elementos disso na esquerda acadêmica, eurocêntrica, cujo maior instrumento do seu colonialismo intelectual é o medo do anacronismo, que é um instrumento eurocêntrico. E também há vários estigmas contra a população negra, a população indígena, vigentes até hoje. Que a nossa mentalidade, no modo geral, no senso comum brasileiro atual, que é escravista. Mas, na realidade, nós temos muitos elementos do feudalismo. Eu vou dar 4 exemplos breves. No feudalismo, cada feudo tinha suas regras de convivência. Não existia a Constituição. Como hoje em dia, quando a gente vota num presidente, ele não vige o seu governo durante todo o espaço de tempo que foi determinado pelo voto popular. Como hoje acontece com a atual presidente, como aconteceu antes com Collor, como aconteceu antes do golpe de 30, que depuseram um presidente eleito democraticamente. Mas será que ele foi eleito democraticamente em 29? Sendo que teve fraude e sendo que o voto era a cabeça? Sim, mas dentro da legalidade da época foi algo legal. Então, as elites das suas épocas sempre ferem a Constituição. E isso é uma coisa que continua vigindo até hoje. É uma característica feudal. A Constituição não existe na prática. E outra característica, troca de favor por segurança. A gente vê, por exemplo, nas lancherias, os policiais pedindo propina na forma de alimentação em troca de segurança. É uma coisa que não está na Constituição. Uma propina, o empresário tem que pagar imposto e tem que pagar propina. Isso é uma coisa que acontecia desde a época feudal, onde o sucerano e o vassalo faziam rituais de troca de favores em prol de querendo segurança. Uma coisa que continua até hoje. E outra coisa, o trabalhador ligado à propriedade. Se tu trabalha, por exemplo, numa empresa de telefonia e essa empresa é comprada, o comprador comprou também o trabalhador. Então o proletário também é ligado à propriedade que a empresa quer, que é em cima da terra também. Tem essa ligação com o feudalismo. E outra, o trabalhador, servo, ele trabalha com o seu próprio instrumento de produção. Ele é dono do meio de produção. Quantos professores na escola pública não têm que preparar a aula precisando de livros seus? Quantos professores em escola pública não têm que levar DVD para fazer debate? DVD da sua própria propriedade. Então esse meio de produção e reprodução do saber na escola, o professor tem que usar o seu próprio recurso. Então outra característica é feudal. Então essas são as misturas que acontecem no nosso meio de produção, que não é liberal, nunca foi, porque o liberalismo no Brasil sempre fracassou.
E o movimento tenentista é uma prova disso. Eu acho que o liberalismo, o neoliberalismo no Brasil, ele começou a dar certo só a partir do final da década de 80, a partir de 89. E só agora nós estamos começando a viver, a partir dos governos petistas principalmente, o que é o liberalismo de fato. Sim, nós temos um governo popular, liberal popular. Neoliberal. Que é atacado por um movimento de tom autoritário. Hoje a gente não se pode erguer cartaz fora o governo. Não se pode gritar fora o governo, quem pode ser preso por prevaricação. Não, ainda mais com a lei antiterrorismo, que foi uma lei divulgada e colocada em prática pelo governo anterior, né? E que agora está em vigor com as Olimpíadas. Mas fala um pouco mais sobre o contexto do tenentismo. Teve o contexto da República Velha que deu aí que deu toda a substância para o tenentismo virar colônia prestes. Bom, o tenentismo foi contra a República Velha, que era uma república oligárquica. Ela não foi o único movimento social contra esse status das coisas, né, esses governos ditatoriais. Também a gente teve Canudos entre 1896 e 97 na Bahia. Foi um movimento liderado pelo conselheiro, imbuído das ideias de Thomas Moros, querendo implantar o que ele leu no livro dele, A Utopia, aqui no Brasil. Teve o fenômeno do cangaço, que teve elementos de contestação ao regime. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, teve a sedição de Juazeiro, em 1914. Revolução Acreana, que foi uma agitação armada e política contra o imperialismo. Que nós temos um texto no grupo de estudo, inclusive, no blog. Tem também a Revolta da Vacina, que é contra o autoritarismo na capital. Teve morte, teve movimentos populares. Em 1904, 1910, Revolta da Chibata. Ainda vamos fazer um programa somente sobre isso. A campanha civilista. A campanha civilista, que seria uma tentativa de dar um cunho até popular em oposição à candidatura do Marechal Hermes da Fonseca. Sim, foi um movimento dos civis contra os militares. É verdade. Porque a República foi um movimento militar contra os civis. Teve essa vertente. Foi um movimento, na verdade, a República Velha, ela pode ser entendida como um movimento civil, porque quem articulou ali, quem engembrou a República Velha foram os barões do café ali de São Paulo e alguns barões do café do Rio de Janeiro que perderam, que na verdade largaram o império de mão por causa do fim da escravidão e de outros fatores, sendo que essa oligarquia do Rio de Janeiro era baseada principalmente na mão de obra escrava. Então ali teve uma articulação civil e os militares eles foram para dentro porque eles vislumbravam talvez que a República desse uma atenção que o Império não tinha capacidade de dar. Porque lembrando que a Guerra do Paraguai, os soldados na época, né, eles lutaram na Guerra do Paraguai, venceram entre aspas, né, a guerra, e quando chegaram aqui o Império, seja o Imperador, seja a família real, seja o próprio governo, não deu uma maior atenção a esse setor que era o Exército, que até então era marginalizado, né, porque existia a Guarda Nacional. Até a morte do Caxias, do Duque de Caxias, se não me engano ele morreu em 1880, por aí. Até a morte do Caxias, o exército estava meio que sobre a mão de ferro do Caxias e, embora não tenha sido aparelhado nem nada, o Caxias conseguiu manter sob panos quentes assim, o exército, conseguiu manter o apoio do exército ao Império, na época, ao governo imperial. Mas depois da morte do Caxias, meio que os generais, enfim, os oficiais que já tinham uma rixa contra o imperador, contra o império, começaram a dar vazão às suas ideias, e aí entra o positivismo, por exemplo, que vai influenciar muitos militares, como o Benjamin Constant, todos esses caras de uma geração, inclusive o pai do Luiz Carlos Prestes era um positivista, né? Aqui em Porto Alegre, na João Pessoa, tem o termo positivista, e no programa que a gente fez com o Erlon Jaques, que era sobre positivismo, ele mesmo falou que o pai do Luiz Carlos Prestes foi um dos caras que financiou a construção daquele prédio ali, que é o termo positivismo de Porto Alegre atualmente. Mas lembrando que essa questão do positivismo dentro do exército não era uma unanimidade. Há vários relatos de professores
do colégio militar que eram inclusive comunistas. O Sodré, que entrou no colégio militar em 24, próximo do movimento de Prestes, ele dizia que ele cita nominalmente professores dele que era de esquerda. Assim como muitos tenentes se tornaram do PCB depois, como Ajudo Barata e o próprio Prestes. Então há essa Babel teórica, que é bem citada, esse termo, pelo Paulo Ribeiro da Cunha, que tinha uma Babel teórica durante a República Velha. Os movimentos de contestação eram misturados ideologicamente. Também aconteceu nesse período da República Velha uma revolta nas ideias, no campo das ideias. A Semana da Arte Moderna e o modernismo. E no âmbito da política, o PCB era formado, e o Bloco Operário Camponês, que foi o primeiro movimento organizado político a lutar pelo salário mínimo. Pois é, e nesse contexto todo é importante frisar que na campanha civilista teve um personagem chamado Nilo Peçanha, que foi talvez a primeira grande campanha realmente popular, em que as massas, enfim, seja operários, seja trabalhadores, eles estavam na rua e estavam desejando ali o mínimo de condições de trabalho, né? Coisa que depois a própria Aliança Liberal, lá no programa do Getúlio, enfim, dos caras que apoiaram o Getúlio, João Pessoa, vão colocar nas suas bandeiras de luta. O Astrogildo Pereira, ele se politizou a partir, um dos fatos que politizaram ele, o Astrogildo Pereira, foi o civilismo, a campanha civilista. E, então o PCB também tem uma influência no civilismo. Sim, mas então, nesse contexto todo, como é que se origina o tenentismo? Olha, não tinha... De acordo com o teu conhecimento, teus estudos. Olha, o tenentismo surgiu... Como é que caracterizaria esse movimento? O tenentismo surgiu num momento de disputa eleitoral, uma polarização política entre os civilistas e os militares. Houve uma balbúrdia, um debate muito grande pela imprensa. E o fato objetivo que mais próximo da explosão do movimento tenentista foi o episódio das cartas falsas, que foi uma carta que depois foi descoberta que foi falsa, como o próprio nome diz, que uma suposta autoria do Arthur Bernardes criticando e humilhando o exército. Então esse foi o fato concreto, objetivo mais próximo da eclosão do movimento tenentista, que foi um movimento que surgiu de dentro dos quartéis, começando no Rio de Janeiro. E o Luiz Carlos Prestes foi um protagonista da conspiração desde o início. Em 5 de julho de 21. Correto, Ana? Não, na verdade foi 22, né? 22. 18 forte. Começou lá no Rio de Janeiro, uma grande revolta chamada como Revolta dos 18 do Forte, que teve participação do Luiz Carlos Prestes, que estava de cama com tifo, não pôde participar. Felizmente não morreu, porque só existiram 3 dos 18. Vários foram perseguidos. E os que restaram foram para São Paulo organizar, assim como o Luiz Carlos Prestes esteve em São Paulo, organizar a revolta também tenentista lá em São Paulo. Então a gente pode dizer que o tenentismo tem 3 etapas. Seria os 8 do Forte, seria essa revolta de 24, que inclusive um dos caras que participou foi o Miguel Costa, que era socialista e da Força Pública, atual Polícia Militar. E a Coluna Prestes por si só. Mas todos ligados, porque Prestes esteve participando no Rio, em São Paulo e aqui. Sim. Na verdade, eu considero o tenentismo como um movimento liberal. E a Coluna Prestes como uma tentativa de revolução liberal. Tanto que após o fim da Coluna Prestes, os tenentes eles vão se engajar aonde? Na Aliança Liberal. Vão dar um suporte militar para o pessoal do Getúlio lá. Não apenas, alguns foram para a Aliança
Sim, mas isso... Outros foram pro mas a integralismo. Aliança Nacional Libertadora também tinha liberais. Tinha liberais, tinha socialistas. Foi uma grande frente, né? Tinha social-democratas. Mas chegou a ser hegemonizado pelos comunistas no momento. Aí o Prado Júnior participava, Luiz Carlos Prestes. Até o Carlos Lacerda participava. Que nunca foi comunista, ele foi aliancista. Isso é importante ele deixar claro. claro. Ele que deu o manifesto lá, todo o poder a Luiz Carlos Prestes. Mas eu quero comentar contigo sobre a condição dos trabalhadores durante a República Velha. O que o Jacob Gorender nos afirma? Pode ler aí. A situação da burguesia brasileira. Os salários eram muito baixos e, por sinal, segundo dados do censo de 1920, às vésperas do tenentismo, situavam-se em São Paulo em nível inferior ao do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, o que acrescentava mais uma vantagem para os industriais paulistas. A jornada de trabalho habitual se estendia de 11 a 12 horas, e as condições higiênicas e de segurança dentro das fábricas só podem ser caracterizadas como calamitosas. Na indústria têxtil, em particular, o proletariado era constituído em sua maioria por mulheres e crianças. Segundo o testemunho insuspeito do começo do século XX, a idade mínima para o trabalho era de 5 anos. Numa das fábricas de Matarazzo foram encontradas máquinas de proporções apropriadas ao manejo infantil. Pior ainda, os menores viam-se forçados a horários noturnos de 11 horas. E com frequência sofriam espancamentos dentro das fábricas. Não havia descanso semanal remunerado, férias remuneradas, seguro contra acidentes, previdência social, nada, enfim, que impusesse algum limite legal à taxa de exploração da força de trabalho. Lembrando uma característica feudal nesse momento, foi as classes dirigentes não obedecerem a Constituição nenhuma. Cada fábrica era um feudo, onde quem mandava era o empresário. E o que a gente pode relacionar com a condição do operariado com o movimento tenentista? Os tenentes eram preocupados com a condição do trabalhador ou eles se restringiam a uma pauta da burguesia liberal só de querer voto secreto, de querer moralização das instituições públicas? E vamos lembrar que muitos dos caras que participaram do tenentismo, por exemplo, Juarez Távora, enfim, outros desses caras, eles participaram do tenentismo, depois participaram da Revolução de 30 e depois participaram do golpe militar de 64. Então, embora seja importante trazer essa pauta da condição de trabalhador, é importante frisar que, num primeiro momento, os tenentes não tinham essa preocupação. Principalmente em São Paulo, a coluna de São Paulo, durante o movimento revolucionário, eles chegaram a tomar São Paulo, depuseram o presidente de São Paulo, foram bombardeados. Até é importante comentar a tática das forças do governo contra os tenentistas foi sempre a mesma. Eles sempre bombardearam, estupraram, assassinaram a população dos lugares onde os tenentes dominavam. Sempre. Por isso que muitas pessoas dizem, de um modo superficial e errôneo, de que a coluna Prestes aterrorizava as populações. Mas na verdade quem fazia isso era o exército do governo central. Então lá em São Paulo, eles bombardearam e quase destruíram São Paulo. E lá teve apoio popular aos tenentistas. Lideranças anarquistas se ofereceram para pegar em armas e apoiar os tenentistas. E qual foi a resposta? Não. Eles não queriam uma revolução social para além dos limites liberais. É verdade. Por isso que eu chamo o tenentismo de movimento revolucionário ou pseudo-revolucionário liberal. Tenentismo liberal. Porém, diferente da Revolução de 30. Foi um movimento, além de ser um movimento liberal, foi um movimento nacionalista e popular. Diferente do tenentismo. Diferente da coluna Prestes. Eu diferencio a coluna de São Paulo e a de Prestes por duas razões. Em primeiro lugar, a coluna de São Paulo ela era fazer uma guerra com trincheiras. E a coluna Prestes fazer uma guerra de movimento.
E outra diferença, a coluna de São Paulo era elitista, mas muito mais que a coluna Prestes. A coluna Prestes teve participação do trabalhador do campo, que foram dados arma e eles participaram da guerrilha. Acredito que essa porção elitista que participou do golpe de 30. Tanto que a vertente mais revolucionária, para além do liberalismo, apoiou o Getúlio Vargas. Não, um cara que, por exemplo, apoiou e que era um cara dessa corrente mais socialista é o próprio Miguel Costa. E depois aquele cara que morreu no acidente de avião, aquele Siqueira Campos, tem até uma rua aqui em Porto Alegre com o nome de Siqueira Campos, foram os caras que apoiou ali a Revolução de 30 e era vinculado É que o Prestes ele errou porque ele se vinculou ao marxismo ou ao Partido Comunista sem muito saber, talvez por ter uma visão até ingênua da realidade, achando que um outro tipo de revolução popular, inclusive contra a Revolução de 30, poderia fazer de fato a classe trabalhadora chegar ao poder, quando na verdade isso não aconteceu. Mas eu acho que, senhor Freitas, tem um manifesto de Santo Ângelo. Olha, eu sugiro que nosso programa é educativo. Então, nossos ouvintes, que são professores, ao abordar a coluna Prestes na sala de aula, uma boa sugestão é começar a partir de um debate ou um trabalho escrito sobre esse manifesto de Santo Ângelo, que é de 1924, que mostra a ideologia mais profunda e contraditória da coluna Prestes. Mas eu acho que a gente primeiro vamos fazer um intervalo e vamos ouvir uma música. Vamos ouvir uma música então. Vamos ver uma música metalúrgica? Vamos ouvir a música Metalúrgico da banda Pancho e Ferro, que a gente acabou de descobrir aqui graças ao companheiro Rodrigo, que está nos dando suporte aqui. Já voltamos então com História em Pauta. Voltamos então com História em Pauta. Edição número 45. Falando sobre coluna Prestes e tenentismo. Então o Freitas vai, como prometido no bloco anterior, vai ler agora o manifesto do Santo Ângelo. Lembrando que o movimento tenentista ele começou em duas frentes, né? Depois que na verdade aquela revolta de 24 em São Paulo foi na comemoração, foi no 5 de julho de 1924, para comemorar os 2 anos do levante do 18 do Forte. Foram 2 5 de julho. É verdade, foram 2 5 de julho. E depois que as tropas do governo abafaram lá os revoltosos em São Paulo, se formou uma coluna, que é a Miguel Costa, que foi até a Foz do Iguaçu, e depois a coluna de Santo Ângelo do Prestes, que também foi rumando até Foz do Iguaçu e se formou a coluna Prestes e Miguel Costa. E antes de chegar em Foz do Iguaçu, eles estavam em outra região lá do Paraná, que lá a coluna Miguel Costa serviu na prática de um bandeirantismo de esquerda. Por quê? Que era um lugar tomado pelo imperialismo, empresas estrangeiras. Lembrando que uma década antes aconteceu ali o Contestado, né? A Guerra do Contestado. Sim, vários é um tema bem movimentos, polêmico que a gente poderia abordar qualquer dia no História em Pauta. vários movimentos durante a República Velha contra o imperialismo. E lá eles ajudaram a nacionalizar a região, a nacionalizar a fronteira Guarani. Aí 700 resistiram e se uniram 700 aos 1.500 da coluna Prestes. O curioso é que a coluna Prestes, vitoriosa, rumo ao auxílio às forças de São Paulo, havia 20 mulheres participando. Tem até uma foto que aparece lá em Foz do Iguaçu, umas mulheres. É bem interessante isso aí. E o Luiz Carlos Prestes assume. Eu não queria que essas mulheres participassem, então ele deu as ordens de que em Santa Catarina elas se dispersassem. Mas os companheiros Carlos Prestes não aceitaram, então elas continuaram. E algumas participaram empunhando armas. Que interessante. E ele fez essa autocrítica reconhecendo, né, que ele errou. Aliás, eu duvido que vocês encontrem algum intelectual que tenha feito mais autocrítica do que Luiz Carlos Prestes. Porque ele mesmo, ele diz que esse movimento tenentista foi apenas uma coisa liberal, pouco organizada, e que não tinha força para alterar em substância a sociedade. Tanto que um fato que é bastante interessante é que o Prestes nessa análise da coluna,
Ele fala que a guerra de guerrilhas no Brasil tem que ser a guerra de movimento. E é interessante pensar que anos depois, 30 anos depois, com a ditadura militar, né, civil-militar de 64, os movimentos que foram para a luta armada, né, os primeiros movimentos de luta armada foram os guerrilheiros trabalhistas, brisolistas, e depois os guerrilheiros do PCdoB. Muitos oriundos, inclusive da Aliança Nacional Libertadora, como Marighella, mas os primeiros guerrilheiros foram os guerrilheiros brisolistas trabalhistas, oriundos do PTB. Talvez o correto não seja nem dizer do PCdoB, mas de dissidentes do PCB. Que o PCdoB é uma dessas dissidências. Outras organizações também foram para a guerrilha e foram dissidentes do PCB. Também. Mas o que eu ia falar é o seguinte, que esses guerrilheiros do pós-64, eles iniciaram guerra baseado nos focos, né? Nos focos guerrilheiros, que nem na Revolução Cubana. Se eles tivessem ouvido o que o Prestes disse 30 anos antes, né? Sobre a questão da guerra de movimento e tal, talvez eles tivessem ganhado a guerra de guerrilhas. Bom, então, lendo aqui esse manifesto, que é muito importante, porque salta aos olhos as contradições. É chegada a hora solene de contribuirmos com nosso valoroso auxílio para a grande causa nacional. Auxílio às forças de São Paulo. Há 4 meses a fio que os heróis de São Paulo vêm se batendo heroicamente para derrubar o governo de ódios e de perseguições que só tem servido para dividir a família brasileira, lançando irmãos contra irmãos como inimigos encarniçados. Todo o Brasil, de norte a sul, ardentemente deseja, no íntimo de sua consciência, a vitória dos revolucionários, porque eles lutam por amor do Brasil, porque eles querem que o voto do povo seja secreto, que a vontade soberana do povo seja uma verdade respeitada nas urnas, porque eles querem que sejam confiscadas as grandes fortunas feitas por membros do governo à custa dos dinheiros do Brasil. Porque eles querem que os governos tratem menos de politicagem e cuidem mais do auxílio ao povo laborioso, que numa mescla sublime de brasileiros e estrangeiros, irmanados por um mesmo ideal, vive trabalhando honestamente pela grandeza do Brasil. Todos desejam a vitória completa dos revolucionários, porque eles querem o Brasil forte e unido, porque eles querem pôr em liberdade heróis oficiais da revolta de 5 de julho de 22, que foi a do 18 do Forte, presos porque num ato de patriotismo quiseram derrubar o governo Epitácio, o que esvaziou criminosamente o nosso tesouro, e porque quiseram evitar a subida do governo Bernardes, que tem reinado à custa do generoso sangue brasileiro. Nós vemos até aqui uma descrição do período ditatorial da República Velha, não resumido como uma revolta contra uma única pessoa, mas todo o sistema. Todos sabem hoje, apesar da censura da imprensa e do telégrafo, apesar das mentiras oficiais espalhadas por toda parte, que os revolucionários têm recebido verdadeira consagração por onde têm passado, e que até hoje não foram batidos. Ele se refere à própria coluna Prestes, né? Porque a coluna de São Paulo sofreu derrotas. Todos sabem que eles se retiraram para dar um descanso à tropa, que eles dispõem de toda a artilharia de São Paulo, ainda intacta, que dispõem de 20 milhões de tiros, de 5.000 fuzis novos, e que ainda não entraram em ação, que eles estão senhores da parte sul de Mato Grosso, a mais rica, de onde parte do Paraná, perfeitamente aparelhados, e que agora voltam novamente à luta, mais fortes do que nunca. Todos sabem que o governo organizou sucessivamente 8 colunas para batê-los, e que foi forçado a desorganizá-las novamente, porque as tropas do exército se negavam a combatê-los. E os demais que os combateram foram dizimados, como aconteceu com o batalhão da Marinha e com a nossa brigada militar. Agora, depois da entrada em sessão da coluna Rondon, foi o Marechal Rondon que desbaratou a coluna de São Paulo no Paraná. Ele sempre foi um nacionalista. Né?
É o próprio governo que confessa não ser mais possível dominar a revolução no Brasil, porque a vitória dela é já uma aspiração nacional. E de fato, parte da mídia apoiou os tenentistas, tanto que foi a mídia que apelidou Prestes de Cavaleiro da Esperança. E o povo gaúcho, altaneiro e altivo, de grandes tradições a zelar, sempre o pioneiro de grandes causas nacionais, levanta-se hoje como um só homem e brada, assim como os camaradas bradavam. Alerta! Já é tempo de fazer o governo respeitar a vontade do povo. Já é tempo de restabelecer a harmonia na família brasileira. Já é tempo de lucrarmos, não peito a peito, mas sim ombro a ombro, para restabelecermos a situação financeira do Brasil, para recobrar o dinheiro que os nossos mais maus governos nos roubaram, e podermos assim evitar que em 1927 o governo inglês venha tomar conta das nossas alfândegas e das nossas ricas colônias para cobrar a dívida do Brasil. Hoje, 29 de outubro de 24, por ordem do general Isidoro Dias Lopes, levantam-se todas as tropas do exército das guarnições de Santo Ângelo, São Luís, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Santana, Alegrete, Dom Pedrito, Jaguarão e Bagé, hoje irmanados pela mesma causa e pelos mesmos ideais. Levantam-se as forças revolucionárias gaúchas da Palmeira, de Nova Württemberg, Ijuí, São Nicolau, São Luís, São Borja, Santiago, de toda a fronteira até Pelotas. E hoje entram no nosso estado os chefes revolucionários Honório Lemos e Zeca Neto, tudo de acordo com um grande plano já organizado. E desta mescla, desta comunhão do exército e do povo, com nacionais e estrangeiros, resultará a rápida terminação da luta armada no Brasil, para a honra nossa e glória dos nossos ideais e de nossos foros de povo civilizado e altivo. De acordo com o plano geral, as tropas de Santo Ângelo talvez pouco demorem aqui, mas durante este tempo a ordem, o respeito à propriedade e à família serão mantidos rigorosamente. E para isso o governo revolucionário provisório conta com o auxílio da própria população. Não queremos perturbar a vida da população, porque amamos e queremos a ordem com base do progresso. Olha o positivismo aí dos militares. E também liberalismo, respeito à propriedade. Podem, pois, estar todos calmos, que nada acontecerá de anormal. São convocados todos os reservistas do Exército se apresentarem ao quartel do 1º Batalhão Ferroviário, e fica aberto o voluntariado. Todos os possuidores de automóveis, carroças ou cavalos deverão imediatamente pô-los à disposição do 1º Batalhão Ferroviário, e serão em todos os seus direitos respeitados. Todas as requisições serão documentadas e assinadas sob a responsabilidade do Ministro da Guerra. Pelo governo revolucionário do Brasil, Capitão Luiz Carlos Prestes, 29 de outubro de 1924. Mas esse manifesto ele leva muito em conta e deixa muito claro que eles queriam uma revolta liberal. Uma revolta liberal. Em nenhum momento aí eles falam liberal e com alguns toques nacionalistas, né? Em nenhum momento eles falam sobre a classe trabalhadora do Brasil. Eles citam a classe laboriosa. Sim, mas não citam nenhum programa de salário mínimo ou de reforma agrária, tanto que eles falam em propriedade da terra ali. Diferente, né, por exemplo, do programa da Aliança Liberal, de 1929, 1930. Mas é interessante dizer que nessa época aí, ele cita ali o Zeca Neto e o... qual é o outro? Honório Lemos. Que era federalista? É, que eram os maragatos da época, né? Que eram inimigos do Borges de Medeiros, que na época era governador. Foi um movimento com inspiração positivista contra o positivismo. Contra o positivismo do governo do estado, né? Então o Luiz Carlos Prestes ele liderou ali uma revolta e ele foi também caçado pelo governo estadual, que acabou de passar em 23 por uma guerra civil, que durou quase um ano, a guerra civil de 23, né, entre os maragados e chumangos e tal. Que a única citação aos trabalhadores: cuidem, os governos tratem menos de politicagem e cuidem mais do auxílio ao povo laborioso. Então o governo tem que cuidar e auxiliar o povo, não o povo governar. Então não tem nada de socialista. É. Nada então, de socialista. Saindo de Santo Ângelo,
a coluna liderada pelo Prestes, ele encontra o Miguel Costa na Foz do Iguaçu, e daí eles passam a contornar todo o interior do Brasil como a coluna Prestes e Miguel Costa. Depois outras colunas paralelas vão se formar em destacamento, e eles vão indo por várias regiões do Brasil, e quando eles chegam no Nordeste lá, na região do Cangaço, quando tu falou ali as revoltas dos Cangaços, muitas pessoas até pensam, e no Nordeste acho que isso virou mais ou menos que nem a figura nossa aqui do gaúcho, como um herói e tal. Eles tendem a ver o cangaceiro como um herói, quando na verdade muitos cangaceiros, inclusive o próprio Lampião, ele ganhou uma patente de general, de comandante do governo federal, ganhou armas e tudo, para combater a coluna Prestes lá, quando a coluna Prestes passasse pelo Nordeste. Muita gente diz que os cangaceiros não simpatizavam com a coluna e acabaram deixando eles passar, não deram a devida atenção pela coluna, mas isso mostra que esses cangaceiros, o cangaço como um fenômeno social, ele não é 100% popular. Que nem a coluna Prestes, a gente não pode dizer que é 100% popular e revolucionária, tem um limite na democracia liberal. O movimento do cangaço também, a gente não pode dizer que ele é um movimento 100% popular. Porque muitos desses caras se sujeitaram a acordar o governo central para ganhar armas, enfim, para manter ali os seus feudos, digamos assim. Inclusive, um dos caras que fazia propaganda contra a coluna Prestes era o Padre Cícero, que era o cara da ordem. Ele era, naquela época não tinha rede de televisão, né? Mas a gente pode fazer uma analogia do Padre Cícero mais ou menos com o Silvio Santos, assim, né? Um cara que é popularesco e tal, bonachão, mas que trabalhava para manter a ordem, para manter os jagunços, para manter ali como é que é o nome dos caras os oligarcas ali do Nordeste, né? Não era um cara que se enfrentava esses caras, era um cara que trabalhava para manter ali a ordem. Trabalhava até em prol desses caras, às vezes, para não fazer para não jogar esse povo marginalizado pro lado desses rebeldes aí, que poderia dar um controle popular para essa proto-revolução, né? Só se referenciando novamente nesse importante documento, que é essencial para entender o tendentismo, a partir daqui a gente vê as contradições, vê o limite e vê como, em alguns aspectos, eles estão à frente de nós hoje, como aqui nesse exemplo. Esse movimento revolucionário que luta pelo amor do Brasil querem que sejam confiscadas as grandes fortunas feitas por membros do governo à custa do dinheiro do Brasil. Isso é uma coisa que apenas a oposição, quando não está no governo, não discute. É verdade. Não, e é interessante que o conteúdo nacionalista está começando a aparecer nessa época, né, sobre as alfândegas inglesas e sobre a própria dívida do Brasil com a Inglaterra. É um forte elemento de anti-imperialismo, ao mesmo tempo que é um documento também com viés um pouco envergonhado, um pouco tímido, mas tem um viés internacionalista. Sim, mas depois relacionando essa questão, como a visão, às vezes, não digo do Prestes, mas do grupo ali cercado, que ele se cercou, ela virou essa questão do nacionalismo acabou virando uma limitação, né, para eles. Porque muitos desses caras que depois vão se filiar ao PCB, ou vão articular outros movimentos de esquerda, eles acreditavam que, inclusive tem aquele meu texto da Revolução de 30 que desmistifica isso, eles acreditavam que trocar o Júlio Prestes, que era o candidato da oligarquia paulista, pelo Getúlio, que era o candidato da oligarquia gaúcha, trocar um pelo outro era trocar o capital inglês pelo capital dos Estados Unidos. Mas eles não perceberam que o capital dos Estados Unidos e da Inglaterra entraram numa grande crise, né, econômica em 29. Então não tinha como fazer essa comparação. Na época parecia normal para eles fazer essa comparação. Mas hoje em dia, olhando com o olhar histórico, fica difícil de compreender, né, como é que os Estados Unidos, que entrou numa crise em 29, ia ter força para bancar um governo, como por exemplo ou uma revolução como a Revolução de 30, por exemplo. Eu gostaria de ler aqui, fazer uma sugestão de leitura aos amigos ouvintes de toda a América Latina, que é a população trabalhadora e estudantil aqui do Morro Santana, o grande poeta Niro Borges, Poema Manifesto Partido do Poetista. Ah, interessante. É um livro de poesias com notas de rodapé. Quando ele escreve os versos e tem um conceito acadêmico, ele faz uma explicação rimada, um trecho de uma poesia.
que eu te desafio a relacionar com o movimento tenentista, que sabe, tu aceita o desafio? Claro. Que ajudarão neste momento a libertar o pensamento de muitas de suas prisões, das prisões do misticismo, como das do ceticismo, que vem castrando as razões, distorções de humanismo em qualquer ideologismo, que criam mistificações. Aí a nossa rodapé é para libertar os pensamentos. Escravo não sou, escravo estou, mas aprendendo vou, deixando de estar. Consegue relacionar esses versos do nosso poetista? Eu relaciono exatamente com essa questão de como as figuras, como o Prestes virou depois o mito do Cavaleiro da Esperança, né? Foi o cara Teve um misticismo. o cara que contornou o Brasil ali, entrou no interior do Brasil, conheceu coisas que depois vão dar uma substância para ele, inclusive pensar a modificação da realidade brasileira e que vão ser decisivas para ele entrar no movimento comunista. Vendo ali a pobreza das pessoas, né, a realidade social daquela época, que era o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, lá, Recife, sei lá, Salvador, que eram cidades que estavam começando a se transformar em grandes metrópoles. Já tinha modernidade, ele próprio fala no manifesto desse dos carros. Naquela época começava a vir a luz elétrica, os campeonatos de futebol, o telégrafo, que era a internet da época, né? Então tinha toda essa modernidade nos grandes centros urbanos ali, um pouco em algumas cidades específicas, por exemplo, Pelotas aqui no sul do Rio Grande do Sul, é uma cidade bastante requintada e com bastante progresso material, tecnológico, né? Mas ao mesmo tempo tinha toda aquela questão da escravidão que ainda se mantinha ali, os trabalhadores escravizados foram libertados, ficaram a Deus dará. A gente até fez um programa sobre isso com o professor Eusébio. Não, no caso da estada do Paraná, naquela região que era estrangeira, tomada pelo imperialismo, pela coluna de São Paulo, um enclave ali, um enclave. Eles acabaram com a mão de obra escrava naquela época, naquele lugar que ainda existia. Pois é, então essa realidade tão diversa acabou mistificando o movimento, né? Porque se tornou um movimento pela libertação e tal. Só que daí passou 26, um outro presidente foi eleito e a coluna Prestes meio que perdeu o seu sentido, né? Porque eles fizeram um movimento a princípio contra o presidente Arthur Bernardes. Aí depois do Arthur Bernardes foi eleito lá o Washington Luiz. E parece que perdeu todo o sentido a luta revolucionária deles. Enquanto que na cabeça de alguns era preciso ter uma transformação radical daquela realidade, na cabeça de outros perdeu o sentido e a coluna acabou acabou terminando, né? Cada um foi para um canto ali, o Prestes foi para a Bolívia, ficar exilado, outros foram para a Argentina, para o Uruguai, enquanto ali tinha todos os preparativos para uma sucessão presidencial que se vai dar em 30, na verdade, e muitos desses caras que estão exilados, menos o Prestes, eles concordam voltar para apoiar a Aliança Liberal. E é interessante a gente dizer que a trajetória da coluna Prestes, né, que foram mais de 25 mil quilômetros. 25 mil quilômetros somando as duas, né? Mais de 25 mil quilômetros. Eles fizeram essa trajetória e há até alguns historiadores, estudiosos, que dizem que ela influenciou a longa marcha do Mao Tse Tung na China contra o governo ditatorial da China. Se motivou ou não, pelo menos superou antes dela ter acontecido. É verdade, em quilometragem superou. Mas o que diferencia a coluna Prestes da grande marcha do Mao Tse Tung é que o Mao Tse Tung tinha um plano comunista, né? Já tinha na ideia dele o marxismo lá, a própria concepção de agregar os trabalhadores camponeses. O Prestes, embora tenha agregado alguns trabalhadores camponeses, ele não deu uma continuidade por uma reforma agrária, ou não tinha nenhum plano na cabeça, ele só queria derrotar um governo. Por uma questão moral. É como hoje em dia a gente gritar fora Temer, volta Dilma, mas não tem um plano, né? Aí sai o Temer, volta Dilma, mas continua o neoliberalismo. Continua aí o capital financeiro dominando todas as instâncias do Brasil. O Brasil continua sendo uma subcolônia ainda, né, de exportação de produtos primários. Toda a industrialização do Brasil. E se engana quem diz que o governo Temer é contra o protesto, porque quem fala isso se esquece da Copa do Mundo. A lei que está aí, né, antiterrorismo, é uma lei do governo PT. Mas eu quero fazer a minha relação desses versos com o nosso conteúdo.
coluna Prestes. Concordando contigo em parte. Em parte devido a isso, que a ideologia, não existia uma ideologia no tenentismo. Existia um limite. O limite era a propriedade, era o liberalismo. Por quê? Porque eles eram homens de ação. A teoria deles era a prática. Então eles eram americanistas. O ponto de partida foi a ação deles. Então, justamente por isso que eu concordo com esse texto aqui, porque muitas vezes pensar demais, refletir demais, estudar demais, tira o foco da ação. E não foi o que aconteceu com eles. Eles se preocupando mais em fazer acontecer, eles fizeram coisas que muitas pessoas que têm uma ideologia mais pura não fizeram. Então eu concordo nesse sentido aí, que a ideologia serve para mistificar às vezes. E eu concordo contigo que essa coluna Prestes, devido a isso, aos feitos, criou uma mistificação, um personalismo, porque de maneira alguma ele pode reduzir o movimento tenentista a Prestes. Nós tivemos a comuna de Manaus, que é pouco estudada, liderada pelo Agildo Barata. Que é um dos caras do Levante 35 também. Sim. Então a gente não pode reduzir o movimento tenentista a uma pessoa só, a Prestes. E também não podemos reduzir o inimigo do tenentismo a uma única pessoa, como Epitácio Pessoa. Porque foi contra a República Velha. Arthur Bernardes, isso. Muitas vezes a gente fala que o movimento tenentista foi contra Arthur, mas não, foi contra a República Velha. Sim, mas o Arthur Bernardes representava um conteúdo a mais, tanto que tem as cartas do Arthur Bernardes e tal. Sim, que serviu como estopim de um modo objetivo, factual. Né? Mas em termos de explicação do fenômeno, o que explica é essa organização que o governo, o Estado era o balcão de negócios das oligarquias, dos latifundiários. E será que a gente pode colocar o tenentismo como um fenômeno do caudilhesco? Em certa medida sim, porque os caudilhos ajudaram a implementar o capitalismo na América Latina. Cheio de contradições. Né? Mas o papel que a burguesia teve na Europa, os caudilhos tiveram aqui. O que nós tivemos mais próximo da Revolução Burguesa foi os movimentos de independência nacional, de independência política, liderada pelos caudilhos. Então eles foram nossos burgueses. Por isso que eles são umas figuras tão importantes da nossa história e às vezes pouco valorizadas. E cheio de contradições, porque alguns caudilhos eram para além do capitalismo, como Artigas. E outros eram totalmente a favor do capitalismo, como o Bolívar. Tá vendo. Mas vamos chegar nas conclusões? Vamos chegar nas considerações finais aí. E lembrando que domingo que vem nós vamos estar aqui de novo na Voz do Morro, a rádio da Resistência Popular, com um convidado que já está preparando ele, já está me mandando uns slides aí do trabalho dele, que vai ser publicado também em texto, que é o Joel Machado. Vai falar sobre futebol operário em Porto Alegre. Diz ele que o futebol foi criado a 1 quilômetro da casa de Karl Marx. De Karl Marx, é verdade. Lá na Inglaterra. Então Marx, além de comer a carne argentina, talvez jogava o esporte que é genuinamente brasileiro. Mas foi inventado na Inglaterra. Sim, mas será que ele foi um futebolista? Vamos perguntar isso pro Joel semana que vem, que é o Jojo Machado. Então, as palavras finais aí, sobre o conteúdo do movimento tenentista e coluna Prestes. É uma das etapas em que o Brasil tentou implantar o capitalismo liberal. Os tenentes tentaram, não conseguiram. Os petistas tentaram, não conseguiram. Então o liberalismo é sempre fracassado na verdade, os petistas tentaram e conseguiram. Porque agora a gente está vivendo o liberalismo que eles estavam lutando lá desde os anos 20. Mas o Estado está mais autoritário. O Estado está mais autoritário. Sim, mas na América Latina é uma característica, né? Para te ter um liberalismo sem dar condições sociais para as pessoas, tipo, dar terra para as pessoas ou dar moradia, tem que ter um Estado autoritário para manter as pessoas calminhas e tal, ou então para reprimir as revoltas, para de fato colocar o neoliberalismo em prática. Só tem uma forma de colocar em prática o livre mercado. Sabe qual é? Um governo
e o empresariado voltado às classes trabalhadoras, porque só pode produzir bastante quem vive bem. A única forma de instituir no Brasil o livre mercado é acabando com o capitalismo liberal, é um governo socialista. Que na verdade quem domina isso é as grandes corporações, né? Tem aquele artigo, eu até publiquei no blog ali, o artigo do geógrafo inglês, o David Harvey, que fala sobre o neoliberalismo, o projeto político e tal. É bem nesse sentido aí que as corporações tomaram conta dos governos, né? Essa Olimpíada, por exemplo, é o domínio das corporações. Até 2017, as empresas que estão financiando aí essas Olimpíadas estão livres, isentas de impostos. Imagina só para vincular propagandas, a cobrar dos seus produtos que estão sendo vendidos, enfim, serviços. Um governo atual ganha ênfase e um poder muito maior, o autoritarismo, a censura. E um exemplo é o programa Escola Sem Partido. Que a gente esqueceu de falar. Sim, nesse sentido que há um avanço das forças, há um regresso autoritário aqui. Assim como lá na Nicarágua, com Ortega. É verdade. O governo atual tem essa mesma direção. Todos os governos que se diziam lutar contra o neoliberalismo acabaram adotando o neoliberalismo. E se diziam de governos de esquerda. Mas o que tu tem a dizer sobre a escola sem partido? Concorda que é um avanço do retrocesso? Eu concordo. É um avanço do retrocesso. É a educação censurada. Que nem o nosso texto americanista lá que está no blog. Então, qual a conclusão sobre o movimento tenentista? A minha conclusão é que é um movimento de inspiração liberal e que, embora mencione ali alguma frase aos trabalhadores do Brasil, não chega a ter uma ideia própria de trabalhadores, diferente da campanha civilista, por exemplo, do Nilo Peçanha, que tinha uma ideia sobre trabalhadores. Então é um movimento de caráter liberal com um conteúdo pequeno burguês, ou burguês. É uma luta por um direito de representação. É verdade. É transformar a república oligárquica numa república liberal. Vamos finalizar aí o programa se despedindo de todos os ouvintes, todos os trabalhadores, estudantes da Bolsa Santana e todos os americanistas da América Latina E do mundo. e do mundo.